E aí, pessoal, cá estou eu de volta hoje para falar com vocês de uma forma bem resumida a diferença entre o transtorno de ansiedade e a ansiedade comum, tá? Lembrando que eu não sou especialista, eu simplesmente sou uma pessoa portadora do distúrbio de ansiedade, então eu quero já deixar bem claro que qualquer sintoma que vocês estejam sentindo, procure ajuda médica. Eu não estou diagnosticando vocês com nada, estou apenas ajudando vocês a entenderem se vocês estão sentindo determinado sintoma. Bom, vamos lá. Muita gente confunde a ansiedade com o transtorno de ansiedade. Há uma diferença bastante considerável entre as duas. A ansiedade comum, ela ocupa praticamente a humanidade inteira. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade em algum momento da vida, fica ansioso por um dia especial, fica ansioso por uma viagem, fica ansioso por uma entrevista de emprego. Isso é normal, isso aí é uma coisa que todos nós vivemos. Só que o transtorno de ansiedade, ele vai muito além disso, tá? Ele vai além daquela preocupação comum que a gente tem no dia a dia, de resolver determinada coisa. O transtorno de ansiedade, a pessoa quando ela tem esse distúrbio, aquela situação que ela está prestes a viver ocupa completamente a mente dela. De qual forma? Eu vou dar aqui um exemplo do que eu passei, tá? Em 2015 eu fui tirar o meu visto para os Estados Unidos e eu me cadastrei no site, né, do consulado, fiz tudo direitinho, paguei. Só que, assim que eu terminei o meu cadastro, eu entrei numa crise muito grande de desespero. Eu me arrependi completamente de ter feito aquilo. Eu comecei a chorar, porque eu tinha total certeza de que eu não iria ganhar o meu visto. E eu fiquei olhando para a tela do computador pensando, por que eu fui fazer esta merda? Desculpe a expressão. Por que eu fui fazer isso? E aquilo começou a ruminar na minha cabeça. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou falar na entrevista? Eu não tô preparada, eu preciso de mais tempo, porque eu me inscrevi, acho que me cadastrei num domingo, e a minha entrevista seria na terça-feira. E eu comecei a pensar, eu preciso de mais tempo, eu preciso me preparar mais tempo, eu preciso reunir os documentos que eu preciso levar, e não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Pra resumir, gente, eu fiquei 2 dias praticamente sem dormir, porque aquilo ocupou totalmente a minha vida. Eu ficava respirando a entrevista no consulado, eu comecei a pensar em tudo de negativo, que eu não iria conseguir e que eu na hora iria travar, enfim. E finalmente chegou no dia da entrevista, eu não tinha conseguido dormir na noite anterior, eu saí de casa cedo, que o consulado ficava um pouco distante da minha casa, e o tempo inteiro no caminho eu passei muito mal. Eu tive falta de ar, eu tive taquicardia, eu tive dor de barriga, eu tive dor de cabeça e eu tive náusea. E eu pensei até que eu não iria conseguir chegar lá inteira. Eu pensei que eu ia desmaiar no meio da rua e eu fui assim em todo o trajeto. Não foi um processo rápido, foi um processo longo, porque eu tive que ir em 2 lugares, um para tirar a fotografia, para assinar, e depois eu tive que ir para o consulado e ainda fiquei horas na fila do consulado, porque tinha muita gente. E em todo aquele período eu passei muito mal, porque o tempo todo minha mente dizia que eu não iria conseguir. Então eu ficava me torturando, falando por que eu tô me deixando passar por isso, por que eu tô me permitindo passar por essa aflição. E para resumir, chegou a minha hora, eu entrei no consulado, eu estava na fila da entrevista, vi pessoas sendo aceitas, levando sim, o tão esperado sim para casa, e eu vi também pessoas que não estavam recebendo sim, estavam recebendo não. E ali eu já estava resignada, tá? Ali eu já estava pensando assim, bom, eu já tô aqui, já paguei, que se dane, eu vou receber ou não mesmo, e acabou. Chegou a hora da minha entrevista e eu fui muito enfática, eu fui muito categórica no que ele me perguntava, eu respondia imediatamente, eu estava muito segura do que eu ia falar. Só que o meu coração estava
explodindo dentro de mim. Eu tava muito nervosa, mas para ele eu tava demonstrando segurança, eu tava totalmente segura do que eu tava falando. E para minha grande surpresa, eu recebi o sim. Eu consegui o meu visto. E quando o cônsul me disse o sim, eu ainda demorei alguns segundos para entender, será que ele realmente disse sim? Eu entendi direito. Não é possível. Ele me disse sim, que eu tanto queria. E quando ele disse que depois iria me mandar o passaporte, que iria chegar em poucos dias, eu saí dali como se uma pedra tivesse sido quebrada dentro de mim. O meu pai estava me esperando lá de fora e eu abracei o meu pai louca de felicidade, super realizada, eu não acredito que eu consegui, aquele alívio me deu. E foi aí que eu fui para casa, contente, comemorando. E então vem mais uma crisezinha de ansiedade. Será que o meu passaporte vai chegar realmente em casa? Será que ele não vai ser extraviado? E foi assim até o meu passaporte chegar. E o meu passaporte chegou com o meu visto, lá, eu toda feliz, orgulhosa de ter conseguido. E eu segui a minha vida. Só que isso que eu tô passando para vocês, essa experiência, gente, é algo que eu vivo constantemente, em várias áreas da minha vida. Eu só tô dando um exemplo do que eu passei. E que realmente é muito, muito, muito difícil lidar com isso. Só quem realmente passa por esse tipo de transtorno entende o porquê que nós ficamos assim. Talvez para quem não sofra de ansiedade, olha isso e fala assim, nossa, como você é ridícula. Por que você ficou nervosa dessa maneira? Não tinha necessidade de você ficar nervosa dessa maneira. Bom, infelizmente é algo que eu não posso controlar por mim mesma. É algo que eu não escolho. Eu não escolho ficar nervosa, eu não escolho passar mal, eu não escolho ficar ansiosa por aquela situação, por mais boba que ela seja. É algo que controla completamente a minha vida. Então, assim, eu tô dando esse exemplo aqui pra vocês, porque esses sintomas que eu tive, só nesse caso, pra tirar o meu visto, é algo que acompanha a pessoa que sofre do distúrbio de ansiedade. E acompanha em todas as áreas da vida dela, em situações variadas. Então, assim, se você tem esses sintomas em situações que você se vê, que para as outras pessoas é algo que poderia ser completamente encarado de uma forma completamente natural, para você é como se fosse um monstro que você tem que enfrentar, procure ajuda médica. Porque quando é algo que está tirando a sua paz, algo que está tirando a sua tranquilidade, de uma forma que você não pode dormir, de uma forma que está te fazendo perder o controle sobre o seu próprio corpo, realmente é algo que precisa de ajuda médica. Talvez você não sofra de transtorno de ansiedade, talvez você esteja passando por um período da sua vida que esteja te causando esse tipo de distúrbio, mas é importantíssimo que você tenha um diagnóstico médico, tá? Então eu quis falar com vocês de uma forma um pouco resumida a diferença do distúrbio, né, de ansiedade com a ansiedade comum das pessoas. Então, se você sente de uma forma muito mais intensa esse tipo de coisa, por favor, procure ajuda médica, porque é muito importante, tá ok? Esse foi um vídeo só para eu dar um pouquinho do que é viver com esse problema. No próximo vídeo, provavelmente, eu vou contar um pouquinho da minha história em relação a isso, como eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade, o que eu tive que fazer, as coisas que eu fazia e que eu não compreendi o porquê, a diferença. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei pra vocês no vídeo de apresentação, eu não sou especialista, eu só estou passando as minhas experiências para vocês, então eu espero que sirva de exemplo para pelo menos vocês procurarem ajuda, tá ok? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.